ensinamento da noite de hoje. O espírito que recebe o sopro de Deus é um espírito cheio de entendimento. Quer ver uma pessoa cheia de entendimento? Quer ver uma pessoa sábia? Quer ver uma pessoa que espera a hora certa de falar, que se comporta sabiamente, que diante da dificuldade observa, não se precipita, a ansiedade não toma conta do coração, porque ela confia no Senhor, ela entende e ela discerne. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa cujo seu espírito foi soprado pelo Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo, Jó capítulo 32, último ensinamento da noite de hoje. Jó 32, do verso 1 ao verso 9. Minha versão é NVI, então preste muito bem atenção no que eu estou falando. O espírito que recebe o sopro de Deus é um espírito cheio de entendimento. Acompanhe comigo. Sabemos que os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, foram de encontro a Jó, na tentativa de, me parece que o texto bíblico diz que a ideia deles era ajudá-lo. Mas o que se revelou foi que, no final das contas, esses amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, eles estavam mais preocupados em defender a sua teologia do que a própria vida de Jó. Eles insistiram em dizer que Jó estava naquela situação porque ele estava em pecado. É a famosa teologia da retribuição. Ah, fulano está passando por uma dificuldade financeira, está desempregado. E sei não, tem pecado. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. Jó era um homem justo, íntegro e fiel. Um exemplo. Mas passou por essa dificuldade. E esses amigos estavam mais preocupados com a sua ideologia do que a realidade do outro. E quantas das vezes nós insistimos em nossas próprias opiniões e não temos a capacidade de olhar misericordioso com aquela pessoa. Muitas das vezes, meus irmãos, entre eu e a ajuda a outra pessoa, eu preciso remover a barreira da minha própria opinião. Porque, no mais, é pura vaidade nossa. Então, preste atenção nesse texto. Terceiro ensinamento. O espírito que recebe o sopro de Deus é um espírito cheio de entendimento. Olhe bem o que está acontecendo aqui. Verso 1 ao verso 9 apenas, para nós encerrarmos os nossos 3 ensinamentos. Então, esses 3 homens pararam de responder a Jó. Pois nos capítulos anteriores a gente vai ver que ora Jó fala, ora quem fala é Elifaz, ora quem fala é Zofar, ora quem fala é Bildade. Chega no capítulo 32, as Escrituras dizem o seguinte: então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo, mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Olha mesmo. Jó se justificando o tempo inteiro diante de Deus. E os 3 amigos não conseguiu persuadir Jó, não conseguiu refutar a Jó, não conseguiu convencer a Jó e condenou. Porque as suas próprias opiniões, as suas próprias lentes eram mais importantes do que a própria realidade do Jó. E muitas das vezes é necessário nós removermos nossas lentes, nossos achismos e nossas opiniões, para que só assim nós possamos realmente ajudar as pessoas. Meus irmãos, para a gente ajudar alguém, aconselhar alguém, auxiliar alguém, precisamos de Deus. Precisamos da capacitação de Deus. E até então, a situação aqui não ia ser uma situação resolvida, até que chega
Eliú. Eliú, ele se indignou, mas Eliú, ele discerniu. Ele conseguiu visualizar aquela confusão, não foi envolvido na confusão, não foi influenciado por essa confusão, e ele soube discernir. Quem tem entendimento, um espírito que possui entendimento é um espírito que discerne. E ele conseguiu enxergar, opa, Jó está se justificando demais diante de Deus. Meu Deus, esses outros 3 não conseguiram nem convencer Jó e já condenou Jó. Quem tem um espírito de entendimento, discerne e se indigna. Verso 4. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Quem tem entendimento, espera pacientemente. Quem tem entendimento, reconhece e dá a vez para os mais velhos. Quem tem entendimento, não passa as mãos pelos pés. Quem tem entendimento, não se precipita. Quem tem entendimento, não se apressa no falar. Olha que diferença. Olha que jovem sábio. Verso 5 e verso 6. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, olha, esperou, praticou a disciplina espiritual do silêncio, esperou o outro falar, respeitou a vez do outro, ouviu tudo que o outro tinha para dizer. Quando não tinha mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Buz, falou: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio, e não ousei dizer-lhes o que sei. Quem tem entendimento sabe a hora certa de falar. Meus amados irmãos, muitas das vezes o problema não é o conteúdo que você fala. O conteúdo até está certo. A motivação também está certa. É louvável e honrosa, mas o momento talvez não seja o momento certo. Então, um espírito que possui entendimento sabe a hora certa de falar. Verso 8 e verso 9. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. Amados irmãos, não é a idade que traz entendimento, mas é o Espírito soprado pelo Todo-Poderoso. O seu espírito vai ser um espírito sábio. O seu ser interior vai ser inabalável, vai ser cheio de conhecimento, cheio de sabedoria. Aquilo que te sustenta vai estar nutrido e fortificada quando você entender que você depende do sopro do Todo-Poderoso. Santifiquem-se o seu espírito. E para concluirmos, a ferrugem que adentra nosso espírito tem matado nossa vida espiritual. Você não entende às vezes porque não lê a Bíblia, não medita, não ora. É ferrugem no espírito. E uma forma de você lavar seu espírito dessa ferrugem é se santificando, é se purificando diante de Deus. Porque sua visão de mundo, preste muito bem atenção, sua visão de mundo, relacionamentos, fatos que ocorrem na sua vida, ocasiões que você tem vivido, se dá em função do seu espírito. Como está o seu espírito, assim também estará a sua volta. É por isso que muitos vivem momentos incríveis, mas não têm aproveitado, porque o seu espírito precisa ser purificado e a ferrugem precisa ser removida. Nós só estaremos aptos para viver o extraordinário de Deus se o nosso espírito estiver sido soprado e se eu entender que eu preciso santificar o meu espírito. Permita-me contar uma história
E com essa história eu concluo a mensagem de hoje. Os engenheiros que fazem a manutenção da ponte de Golden Gate, essa ponte está localizada na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos. E a principal ameaça àquela ponte, àquela estrutura, não são os terremotos e nem os ventos fortes. A principal ameaça àquela estrutura, que é uma estrutura metálica, é o sal, é a maresia transmitida e transferida pelo vento que sopra no mar. Quem vai entender isso melhor é quem, por exemplo, quem morava em João Pessoa como eu morava. A maresia, que mora perto da praia, acaba enferrujando tudo dentro de casa. Pois bem, esses engenheiros, eles constantemente aplicam manutenção, remove a ferrugem, trata o metal e reaplicam a tinta protetora. Se esse cuidado fosse interrompido, por alguns anos, a ferrugem, a corrosão comprometeria toda a ponte. Assim, meus irmãos, também é a nossa vida espiritual. Muitas pessoas imaginam que são os grandes pecados que são de maior perigo, mas nem sempre. Às vezes, o que destrói o cristão é a corrosão lenta. Dias sem oração, semanas sem meditar na palavra de Deus, pecados aparentemente pequenos, tão pequenos que eu não preciso nem confessar diante de Deus. Ressentimentos alimentados, o coração continua de pé por um tempo, mas a ferrugem já começou o seu trabalho. A santificação é a manutenção diária do seu espírito. Quem não trata a ferrugem hoje, amanhã descobrirá que ela já alcançou a estrutura. Então, meus irmãos, remova toda a ferrugem espiritual. E isso só será possível mediante a santificação. Que o Deus da paz os santifique inteiramente. Todo o espírito, alma e corpo de vocês mantenham-se conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquemos de pé e oremos para encerrar.